Gratidão ao Deus de toda graça é o tema desta noite. Vamos ler a palavra de Deus que em 1 Timóteo 1, verso 12 diz-nos assim: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal, mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Vamos juntos ler o verso 17? Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Podem assentar, irmãos. Pelo menos em 6 diferentes textos do Novo Testamento, este servo de Deus e apóstolo de Jesus, isto é, enviado por Jesus para a proclamação do Evangelho, fala da sua biografia. Diz de quem ele era e de quem ele se tornou a partir do conhecimento de Cristo. Quem ele era desconhecendo o Senhor, como ele diz, por ignorância, e quem ele, pela graça de Deus, pôde se apresentar ou pôde se tornar depois do conhecimento de Cristo. Aqui na primeira carta ao jovem Timóteo, Paulo se apresenta a partir da esperança dele. Vejam Timóteo 1, verso 1, quando ele diz que fala da parte do seu Salvador, de Cristo Jesus, que é nossa esperança. Paulo então sinaliza quem Cristo é para mim. É aquilo que deve marcar a vida de todo cristão. Jesus Cristo é a nossa esperança. E é por conta dessa esperança que ele deseja, no verso 2, que a graça de Deus seja sobre a vida de Timóteo, a quem ele chama de verdadeiro filho na fé. Graça da parte de Deus, a misericórdia dele, a sua paz, da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor, sejam contigo, é o que diz Paulo. Paulo sabia, irmãos, quando escreveu essa carta, que havia no seio da igreja cristã, já naqueles dias, alguns desvios da verdadeira fé. Por isso escreveu advertendo Timóteo. No verso 3 do capítulo 1, diz que quis dar a Timóteo o encargo de admoestar certas pessoas para que não ensinassem outra doutrina. E os irmãos verão que Paulo está da parte de Deus apresentando o valor da doutrina da graça. No verso 4 diz: você deve, Timóteo, admoestar essas pessoas para que elas não se ocupem com aquilo que é de menor importância, com aquilo que em comparação com o evangelho da graça de Deus qualquer valor não tem. Fábulas, genealogias, aquilo que serve para promover discussão, mas não edificação, aquilo que promove certos grupos, mas não o serviço de Deus na fé. A carta é um apelo a Timóteo para que aquele jovem pastor se mantivesse fiel, pregando o evangelho da salvação em Cristo, naquela cidade predominantemente pagã, que era a cidade de Éfeso, lugar em que Timóteo estava para pregar a sã doutrina da graça de Deus. Paulo, então, ao ilustrar a verdade do evangelho, utiliza a sua vida.
ao falar da sua trajetória, diz: vejam a riqueza do evangelho da graça de Deus. Porque trocaríamos esta mensagem preciosa por qualquer outra exposição ideológica? Em 1 Timóteo 1,11 ele diz: eu falo segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Paulo fala da eficácia desse evangelho em sua própria vida, portanto, na vida do pecador. Ele mesmo diz de si mesmo: eu que sou o pior dos pecadores, o maior de todos os pecadores. Se a graça de Deus a mim alcançou, por que não haveria em outros pecadores esperança de serem também alcançados pelo Senhor? Paulo diz que essa experiência é a essência do evangelho. É um homem olhando para si mesmo reconhecer que é um devedor diante de Deus, que é condenável por conta dos seus pecados, que com justiça deveria ser mandado ao inferno pelo Deus Santo, mas pela graça de Deus, que ama a sua criação, que se importa com o pecador, este indivíduo é chamado a uma nova vida e a um novo destino eterno. Paulo está dizendo da sua gratidão por isso, irmãos, porque ele pôde olhar para quem ele era antes de Cristo e para quem ele se tornou depois de Cristo, tão somente por obra da graça de Deus. Veja então o texto que lemos no início, no verso 12, quando Paulo fala de gratidão. Grato àquele que, quando o enxergou fraco em seus pecados, em seus delitos, o fortaleceu. E ele denomina este: o autor do meu fortalecimento é Cristo Jesus, que não apenas me salvou, mas ao perceber a minha gratidão por sua graça, me considerou capaz de desempenhar o ministério sagrado da pregação do evangelho. Quem sou eu, diz Paulo, verso 13, um homem que em outro tempo blasfemava de Deus, perseguia o povo de Deus, era insolente ao ouvir falar da obra do reino de Deus. Paulo, irmãos, com o coração em punho, e não apenas com a pena, diz: mas obtive misericórdia, porque quando agi como um blasfemo, um perseguidor insolente, eu era ignorante, era um incrédulo, desconhecia o verdadeiro evangelho e não cria em Jesus, o meu Salvador. Irmãos, Paulo está dizendo: eu vivo agora, Timóteo, para agradecer a Deus. Portanto, me incomoda que em Éfeso haja pessoas identificando-se como cristãs, mas não conseguiram perceber a grandeza do evangelho e agradecer a Deus por sua graça. Graça, nós cristãos evangélicos comumente temos chamado de favor imerecido da parte de Deus. E isso está correto, irmãos. A palavra da língua grega para graça é charis. Está corretíssima a tradução, é favor. É ajuda graciosa, é ajuda de quem não deveria ajudar. Ajudou motivado por amor. Graça é boa vontade. Graça é a extensão de um coração bem intencionado. Lembre-se de engraçado. Aquele que está engraçado é aquele que está cheio de leveza, cheio de alegria para compartilhar. E aí você entenderá melhor que o crente, na verdade, é um sujeito engraçado, cheio da graça de Deus. E agora um monte de gente sorriu olhando para mim. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo diz, e eu oro ao Senhor para que seja a minha declaração permanente e seja também aquilo que você deve testemunhar ao mundo, é: eu sou grato ao Deus de toda graça. Vejam, meus irmãos, as ênfases do texto bíblico e percebam que todos nós, à maneira de Paulo, também podemos viver agradecidos. Mais do que ser agradecidos, precisamos viver agradecidos porque somos do Senhor. Deus providenciou um plano de salvação para perdidos, e aqui está a origem
da gratidão do apóstolo Paulo. Vejam que no verso 13, Paulo fala de salvação. Ora, salvação é para perdidos. Paulo está dizendo da gratidão a Deus porque ele era um perdido, blasfemador, perseguidor, mas também orgulhoso, sanguinário, incrédulo, ignorante. Vejam o que ele diz de si mesmo. Vamos começar pelo livro da história da igreja, em Atos, capítulo 9, versos 1 a 4. Deixemos que Paulo mesmo fale de Paulo. Saulo, que é Paulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, é uma designação para o cristianismo no primeiro século, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Meus irmãos, a palavra de Deus aqui narrada por Lucas, ainda não é Paulo falando de si, eu usarei outros textos agora, nos mostra que esse homem havia concordado com o apedrejamento de um santo homem, Estevão. Insensivelmente participou do martírio daquele homem. Ainda assim não parou, depois de matar um homem. A palavra de Deus nos mostra que esse homem Saulo continuou desejando o sangue de cristãos. Continuou buscando apoio de judeus para sufocar e matar a igreja do Senhor. Veja então o que ele diz de si mesmo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9. Paulo falando de Paulo. 1 Coríntios 15, 9, eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, enviado, mensageiro, representante de Deus, pois persegui a igreja de Deus. Entendem a gratidão desse homem ao considerar sua condição anterior a Cristo? Irmãos, ele não era um pecador ocasional, era um pecador profissional, era um pecadeiro. Ele vivia fazendo isso. Perseguia gente inocente. Trabalhava para matar cristãos. E o pior, ainda dizia que ao fazer isso, prestava um serviço a Deus, porque ele era fariseu, judeu. Vejamos mais um pouco da vida de Paulo, em Atos capítulo 22, a partir do verso 4. Atos capítulo 22, verso 4, quando Paulo está falando de si mesmo para defender-se diante daqueles que o acusavam de agir como um desordeiro. Paulo diz assim: persegui este caminho, este povo de Cristo, até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Pecador, condenável, inimigo de Deus, perseguidor de Jesus Cristo e do seu povo. Paulo, ao pensar, irmãos, na sua vida, diz: preciso agradecer ao Deus que por graça providenciou um plano para salvar perdidos como eu outrora o era. Mas ele salvou
por ação da sua graça. Voltando a 1 Timóteo 1,14, Paulo fala do transbordamento da graça de Deus. Paulo fala de um amor incontido. Paulo fala da excelência da misericórdia de Deus ao insistir em amar o pecador, mesmo um homem como ele. 1 Timóteo 1,14, ele diz: transbordou a graça do Senhor, que me providenciou fé e amor. A graça de Deus me abriu os olhos da fé para que eu possa enxergar Cristo em sua glória, em sua grandeza, mas também me preencheu de amor para que eu ame o Senhor e o povo que outrora eu perseguia e matava. Esse homem, irmãos, diz: se Deus considerou possível amar o pior de todos os pecadores, que sou eu, a esperança para todo pecador. Como é importante dizer isso. Como é importante dizer a um auditório como esse, as pessoas que nos ouvem, que não existe um pecador que seja inalcançável pela graça do Senhor. Seja qual for a sua condição nesse momento, saiba que o Deus de todo amor transborda de graça para alcançar você. E é por essa razão que você está aqui, ouvindo falar que um homem que odiou Jesus Cristo, perseguiu o povo de Cristo, praticou a maldade continuamente, foi amado pelo Senhor e chamado a uma nova vida. Por que o Senhor não se importaria com você também? O que você tem feito e que tem te colocado numa posição de inimigo de Deus tem feito com que você seja operador do mal. Saiba que Jesus Cristo ama você. E assim como ofereceu a Paulo, oferece a você um plano de salvação que contempla a iniciativa de Deus em vindo em carne a esse mundo, oferecer-se como pagamento por sua dívida diante do Deus Santo. Jesus se ofereceu no Calvário em lugar de pecadores como você, porque Ele é o Deus de toda graça. É poderoso para salvar qualquer pecador. Como esquecer Lucas 19:10, que diz que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Salvação é para perdidos, irmãos. Nós temos à nossa volta muitos funcionários públicos que se dedicam a salvar gente perdida. Bombeiros, socorristas, em nossa costa, em nosso litoral, existe um plano. Então, nas praias, normalmente existem postos para salva-vidas treinados, e eles ficam no alto enxergando a região de sua incumbência, e ali à beira-mar, ele pode vislumbrar pessoas até usando binóculos. Ele utiliza-se de boias, de cordas e do treinamento recebido. Esse é um plano para salvar gente que se perde nas águas, para que não morram, para que pessoas não percam a vida. Só existe plano para salvar gente que está perdida. Existe muita gente perdida, mas graças a Deus existe plano de salvação da parte de Deus. Olhem para o versículo 15. Paulo diz: Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E mais uma vez, tomado de humildade, ele diz: dentre os pecadores, eu sou o principal. Meus irmãos, quanta humildade, quanta gratidão a Deus deste homem que pôde dizer: eu sou grato com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus. A palavra de Deus esmiuça a gratidão de Paulo, que é aqui usado por Deus, inspirado por Deus, fala da sua vida, ao dizer que a graça de Deus se vê em sua misericórdia, ofertada a pecadores. A misericórdia de Deus apresenta a sua paciência. Meus irmãos, nós não poderíamos agir como Deus age. Em primeiro lugar, porque nós não somos santos como Ele é, imaculados, inerrantes como Ele é. Em segundo lugar, porque nós, pecadores, cedemos ao ímpeto da justiça própria.
Somente um Deus perfeito, incomparavelmente superior a qualquer ideia de divindade que surja na cabeça do homem, poderia agir com tão grande paciência. Deus, em sua santidade, conhece profundamente a nossa pecaminosidade. Nós, pecadores, não somos capazes de compreender a gravidade do pecado, assim como Deus Santo é. Somente um Deus que nunca pecou pode compreender absolutamente a gravidade da sujeira, do pecado, da imundícia espiritual. E isso exalta a graça de Deus ao mostrar que Ele, conhecendo profundamente o nosso estado deplorável no pecado, resolve agir com paciência. Envia a lei, envia os profetas, usa uma pequena nação, apresentado no Antigo Testamento como Israel, utiliza-se dos apóstolos da igreja, do seu Santo Espírito. A história da salvação é a história da paciência de Deus. Verso 16, Paulo diz: Deus me concedeu misericórdia pela mesma razão apresentada anteriormente, a graça dele, o amor. Ele tem sido paciente comigo. E eu, que sou o principal dos pecadores, tenho servido para dizer aos outros pecadores que Deus tem sido paciente comigo e o será com outros pecadores. Em Cristo é evidenciada a sua longanimidade, a paciência que faz com que Deus atrase a manifestação da sua ira e oferte, transborde no oferecimento da sua graça. Paulo está falando de misericórdia que pode trazer ânimo, que pode dar encorajamento ao pecador. Se você, reconhecendo o seu pecado, admitindo que vive na contramão da vontade de Deus, percebendo que tem cumprido a vontade de Satanás, nessa hora ao ouvir o Evangelho, puder perceber o grande amor de Deus que te chama ao arrependimento e uma nova vida, você verá que o ânimo voltará a dominar o seu coração. Ouvir falar de grandes pecadores que são amados com paciência por um grande e santo Deus, é dizer às pessoas: ânimo, vocês não precisam continuar vivendo no pecado. É dizer às pessoas: vocês podem, pela fé em Jesus Cristo, se levantar do estado em que estão agora. A misericórdia de Deus, irmãos, nos fala de uma oferta maravilhosa, de um plano bendito e eterno da parte de Deus. Deus tem tido misericórdia de pecadores. Por isso, ao invés de anunciar o tácito destino do inferno, tem chamado pecadores, pela fé no nome de Jesus, a um novo caminho que é o céu, a vida eterna. Lutero, ao ser alertado por um dos seus auxiliares sobre a necessidade de se resguardar e de não se envolver em viagens, porque a igreja de Roma havia colocado a cabeça de Lutero a prêmio, ele respondeu para aquele jovem que tentava dissuadi-lo de fazer mais uma viagem para pregar as Escrituras e confrontar a falsa religião. Lutero escreveu assim: eu não sei, meu filho, por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Eu sei quem cuida da minha vida. Eu não sei o que verei à minha frente, mas eu sei quem vai à minha frente. Misericórdia com pecadores. Paulo é usado por Deus para falar muito mais. Paulo ainda diz que Deus promete a esses a quem tem apresentado o seu plano de salvação, a esses a quem tem se manifestado misericordioso, vida eterna. No verso 16 ele já havia dito isso. Eu, Paulo, outrora perdido e agora amado por Cristo e salvo por sua graça, sou modelo, sou evidência, exemplo de que quem crê em Cristo é transformado de tal modo que recebe a promessa verdadeira de vida eterna. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, no verso 16, ao dizer que ele é modelo a quem crê para a vida eterna, está dizendo: a oferta do amor de Deus ultrapassa as fronteiras dessa vida. Quem crê em Cristo,
quem é por Cristo perdoado, quem é habitado por Cristo e unido a Ele, quem recebe de Cristo um novo destino, um destino eterno, jamais será separado dele. Esta é a segurança que temos, irmãos, de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. De que ninguém, nem mesmo o arqui-inimigo de Deus, Satanás, pode nos arrebatar das mãos daquele que é o nosso bom pastor, que nos conhece como suas ovelhas e que jamais nos abandonará. Se tivéssemos que depender, meus irmãos, como Paulo antes de Cristo quis, da nossa folha de serviços espirituais, estaríamos perdidos. Alguém já disse que tentar chegar ao céu por suas boas obras é como mandar comprar R$1.000 de combustível para levar uma aeronave ou um foguete ao céu. É pouco combustível. Tudo que você tem feito de bom, aos olhos de Deus, é muito pouco. Porque todo o seu pecado ofende um Deus que nunca pecou. Você precisa abandonar a ideia equivocada de que você é o seu Salvador, de que você pode se melhorar, de que você tem poder para se redimir, de que você pode encontrar em homens a solução que homens não têm para você. A vitória sobre o pecado e o relacionamento inaugurado com Deus. Você precisa olhar para Cristo, que em amor chama o pecador a uma nova vida, e essa nova vida estende-se por toda a eternidade. Hão de crer nele para a vida eterna. É a oferta do Senhor Jesus. No verso 17, numa breve, mas profunda doxologia, Paulo está dizendo, por conta disso tudo, o plano de salvação do Deus amoroso, a paciência dele com pecadores como eu, o seu chamado à vida eterna na presença dele, em paz com ele, tudo isso deve nos levar a agradecer e dar glória ao Rei eterno, não a homens. Verso 17, aquele que nunca morreu, então a cruz existiu como demonstração do seu amor. Ele quis se oferecer em sacrifício por pecadores, porque ele não poderia morrer. Ele é o autor da vida, o sustentador da vida, o Senhor da vida. Ao Rei que é eterno e que na cruz não morreu, na cruz nos deu vida, porque nos substituiu no lugar da punição. A Ele que é invisível, mas que sabemos existe e transforma vidas. O Deus único, seja toda honra, seja toda glória, e isso faremos eternamente, porque em Cristo somos salvos eternamente. Ele deve ser amado e crido continuamente. Eu preciso, irmãos, avançar para versículos que não li no início. No verso 18, então, Paulo diz: Timóteo, este é o nosso dever. O seu combate é esse. Verso 19, mantendo a sua fé em Jesus e uma consciência de quem sabe que não seria coisa alguma se Cristo não tivesse tido misericórdia de sua vida. É o trabalho de alguém que sabe quem Jesus é e sabe de si mesmo quem você é. Você precisa rejeitar aquilo que nos fará naufragar na fé. E aqui Paulo está dizendo, você precisa rejeitar a mensagem que põe o homem no centro e que diz que o homem é capaz de providenciar salvação de modo autônomo, e que diz que o homem é capaz de observar ritos e fazer seus próprios sacrifícios e viver em paz com Deus. Rejeite isso, Timóteo. Nós sabemos que nenhum pecador é capaz de achegar-se a Deus sem que Jesus Cristo estenda a mão ao pecador e o levante e o leve a caminhar nos novos passos do Evangelho. Jesus Cristo, diz Paulo, deve ser amado, deve ser proclamado com gratidão, porque Ele é o Deus de toda a graça. Meus irmãos, Jesus é glorificado por tão grande salvação, por um homem que disse: eu sou um grande pecador, o principal dos pecadores, o maior de todos os pecadores. Ao perceber quem Ele era e quem Deus é, e em Deus quem Ele foi tornado, em quem Ele se tornou, Paulo diz: eu preciso
como ele inaugura no verso 12, demonstrar gratidão àquele que me fortaleceu, Cristo Jesus. Ele inaugura aqui a sua fala de gratidão ao Senhor. Eu sou grato porque Jesus Cristo salvou um homem como eu. E você? Você já se encontra nessa condição de alguém que sabe, está perdido porque está longe de Deus, porque é escravo do pecado, porque vive uma vida triste e sem perspectiva de mudança, porque você teme a morte e o seu futuro pós-túmulo. Você já tomou consciência da gravidade de uma vida sem Cristo e da possibilidade de se perder eternamente, morrendo sem ter reconhecido que Jesus Cristo é o seu Salvador? A minha oração é que, se essa é a sua condição nessa noite, você veja Cristo em toda a sua glória e pela fé a Ele se entregue, e você se torne mais um de muitos que aqui podem dizer: Senhor, nós te agradecemos por toda a sua graça. Creia em Jesus Cristo. Reconheça que Ele é o Deus amoroso que na cruz substituiu a mim e a você, que merecíamos a punição do Calvário. Reconheça que somente em Jesus há esperança eterna. E então, assim como Paulo, diga: eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus. Deus, pois, te ajude a sair daqui agradecendo ao Senhor Jesus por tudo que Ele nos promete para a vida aqui, mas também pela promessa do céu, a promessa da vida eterna, o lindo céu dos salvos por Cristo Jesus.